Voltei, já limpei minhas lágrimas, que a gente se emocionou aqui, né? Com a história da Suelen. E agora a gente vai continuar falando sobre as possibilidades de tratamento. Doutora, você atende em algumas clínicas particulares e também atende pelo SUS, não é? Sim. No SUS, eu faço o diagnóstico, né? Então, investigo quem tem lesão, trato doenças benignas. Então, existe uma gama de doenças benignas da mama que não são câncer. Algumas precisam de cirurgia para tratamento. Então, eu faço essa parte junto com os residentes da ginecologia. E no SUS também faço o atendimento à população que precisa para investigação. Quando a gente tem um diagnóstico de câncer, a equipe de tratamento de câncer pelo SUS é uma outra equipe. Então, eu não faço o tratamento de câncer no SUS, faço o tratamento no consultório. Mas eu faço todo o tratamento de doenças benignas que não são câncer, faço a investigação e faço o diagnóstico de câncer quando é preciso. Então, sim, no SUS, faço essa parte sim na cidade. E é fácil esse acesso para a população? Como a mastologia é uma subespecialidade, a paciente tem que vir referenciada. Então, o caminho, a porta de entrada hoje em Teresópolis é posto de saúde. Então, vai na unidade básica, mostra seus exames, ou pontua suas queixas, ou se é um caso que não é o mais comum, mas se é a família inteira portadora de doença de mama, mama e ovário, e quer alguma orientação. Então, tem que ir na unidade básica de saúde, que é o posto de saúde perto da família, e pedir o encaminhamento. O encaminhamento ou vai para a Unifes ou vai para o centro materno, que é onde eu faço. Então, no centro materno, eu estou mais vezes durante a semana, a gente consegue dar uma vazão melhor. Então, a marcação está sendo dessa forma, funciona, temos tudo pelo SUS. Então, temos mamografia, temos ultrassom, temos biópsias, temos cirurgia. Então, a cirurgia eu faço no Hospital das Clínicas, junto com os residentes da ginecologia da Unifes. Então, dá para a gente dar vazão em tudo, sim, pelo SUS. E quando tem um diagnóstico de câncer, quando eu faço o diagnóstico, aí tem que mandar para a referência de tratamento. Tá. E você atende, por exemplo, no caso da Suelen, a Suelen me falou que está fazendo a terapia pelo plano de saúde. Ela conseguiu fazer alguma parte do tratamento dela pelo plano de saúde? Alguma parte, né, Suelen? Então, assim... Porque isso também é um tabu entre as pessoas, né? Sim. Porque todo mundo pensa que é uma cirurgia e que vai ter que custear isso tudo. Então, algumas coisas a paciente, infelizmente, ainda tem o custeio, né? Igual, vou falar da minha parte cirúrgica. Eu não sou conveniada a nenhum convênio. Então, eu atendo a convênio? Sim, todos que a clínica atende. Então, no hospital, todos que o hospital atende, eu faço a consulta sim. Mas eu não faço cirurgia pelo convênio. É uma opção minha por N motivos. Tratamento medicamentoso. Então, a gente tem, sim, as unidades que fazem tratamento medicamentoso todo, seja quimioterapia, seja anti-hormônio, seja de que é comprimido, seja imuno, seja bloqueador, tudo, sim, as medicações, a clínica faz, o hospital faz, tudo pelo convênio. Radioterapia. Então, mesmo ainda não tem na cidade, está em construção, mas a clínica da radioterapia tem clínicas que faz radioterapia, sim, pelo convênio. Então, a paciente tem o gasto do translado, sim. De se locomover. Então, muitos exames tem pelo convênio, mas alguns específicos não tem. Então, assim, muita coisa consegue fazer pelo convênio, mas algumas coisas tem que fazer fora, não consegue fazer pelo convênio. Mas aí algumas coisas tenta reembolso, aí a gente já sabe que é aquilo de muito processo, laudo, né? E é outro problema seríssimo da saúde do nosso país. Mas o que não dá é tudo com emissão de nota, aí tem aquelas burocracias à parte de cada convênio, mas para tentar o reembolso, pelo menos de alguma parte. E chega a usar algum medicamento de farmácia? Então, na maioria das vezes, medicamento de farmácia é o de pós-operatório. Então, analgésico, então às vezes precisa de anti-inflamatório, às vezes precisa de antibiótico. Então, os básicos, que são medicações de farmácia, que sim, que a paciente tem que custear. Sentiu dificuldade, Suelen, em algum momento do tratamento, em conseguir uma liberação pelo plano ou encontrar um medicamento? Como foi esse processo? Então, os primeiros exames a gente fez no Rio, e aí teria, né, essa dificuldade de locomoção e tal, mas boa parte eu consegui pelo plano. Agora, alguns tinham dificuldade de tempo, né, de espera. E nessa situação que você está, é tudo com pressa, né? Foi o que a gente falou antes, né? É uma escadinha que a gente vai subindo degrau por degrau. Mas se a gente vê que tem que subir 5 e parou ali, dá um sofrimento, né? Uma angústia. E aí, no meu caso, foi biópsia, imunohistoquímica, aí faz outra parte,
outro exame, para operar também, são vários procedimentos. Então, assim, existe um estresse em relação a essa parte ainda hoje. É ruim, né? Porque a gente entende que o plano de saúde teria que ser a saúde real, né? Já que a gente sabe que o SUS, ou o Serviço Público de Saúde, é deficiente para algumas coisas. Quando eu conversei com as psicólogas aqui no Setembro Amarelo, elas falaram, tem psicóloga no SUS, mas é uma burocracia tão grande para a pessoa conseguir que ela acaba não conseguindo, porque tem que provar tantas coisas, né? Então eu acho que nesse caso também tem essa dificuldade, doutora, de chegar no SUS com uma receita particular? Então, acho que a gente tem algumas dificuldades no SUS, né? Apesar de funcionar. Então, a gente tem dificuldade com imagem, por exemplo. Então, às vezes, precisa de uma imagem muito específica. Existe um especialista da imagem. Então, existe especialista de casos específicos de biópsia. Biópsia não é só da mama, tem biópsia da axila. Então, às vezes, a gente tem essas dificuldades de referenciar. Então, o SUS, você perguntou, tem dificuldade do SUS pelo convênio, pelo particular, consultório particular? SUS é universal. Então, não é para ninguém ter dificuldade de acesso no SUS. Então, mesmo quem tem convênio, precisa de alguma coisa do SUS, o SUS é universal. Então, é um sistema único de saúde. E quem foi num atendimento no particular, por exemplo, ou fez um exame numa clínica particular, não tem problema nenhum essa pessoa ser atendida no SUS, muito pelo contrário, tá? Então, não é para ter esse tipo de bloqueio, ou fez uma parte do tratamento no privado, no particular, vou fazer o restante no SUS. O SUS é um sistema universal. Então, às vezes a gente referencia. Então, quando eu fui chamada para a segunda parte do SUS, eu perguntei isso. A minha primeira pergunta foi isso. Em relação à imagem, se eu tiver alguma dificuldade, eu posso pedir a paciente para fazer a imagem em outro lugar? E a resposta foi sim. Então, assim, a gente tem que trabalhar também com qualidade e tentar oferecer o melhor para a paciente dentro daquela realidade. Então, tem paciente que não consegue fazer um exame fora do SUS. Então, aí tem essa questão de, às vezes, é uma fila e ela quer um diagnóstico mais rápido ou um exame mais detalhado com uma pessoa que faça imagens melhores. Mas a gente tem essa abertura de oferecer para quem pode. Quem não pode, tudo bem. No SUS funciona. Funciona, existe, e eu tenho como lançar mão de outras coisas se eu ficar na dúvida de alguma imagem. Então, no SUS, estou na dúvida de um ultrassom, eu tenho como lançar mão de outra coisa. Então, assim, funciona e a gente tem como tentar tirar as dificuldades que existem no caminho, né? Eu não sei se é a nível nacional, mas nível Teresópolis nós temos boas clínicas com referência de imagem, né? Sim, profissionais que querem ter essa experiência, que querem ter esse cuidado maior na investigação da imagem. Sim, imagem de mama é um mistério, né? A mama é difícil, mama não é fácil. Mama, de tudo, a especialidade, o funcionamento, a imagem não é fácil. Então tem que ser alguém que tenha vivência realmente para fazer um exame melhor, mais detalhado. Tem alguém que entenda as estruturas. Mama é muita estrutura. Então, às vezes, a paciente que não bota a mão acha que tudo é um caroço, porque são muitas coisas que tem na mama. Então é difícil fazer imagem da mama, não é uma coisa fácil. Mas a gente tem sim pessoas que fazem melhor. Então, cada um tem limitação no órgão, eu costumo dizer, né? Então, às vezes, quem faz muito bem de um órgão, talvez perca um pouco de ganho na mama. Então, assim, mas a gente tem, sim, exames de qualidade aqui. Que bom. Seus exames, Suelen, hoje, como eles estão? Agora a gente vai falar da parte boa, gente. Então, antes de operar, a gente refez, né, os exames e, graças a Deus, tinha tido a resposta esperada. Vou te interromper, só para todo mundo entender. Você fez a cirurgia, mas você não precisou tirar as mamas. Não. Você só tirou o nódulo. Foi, eu fiz a químio primeiro, para a doença regredir, porque tinham 3 nódulos na mama e já estava na axila também. Eu operei, a doutora pode falar melhor do que eu aqui, a gente mexeu só no quadrante, eu não precisei tirar a mama toda. E aí depois eu fiz a rádio. Aí, por conta da rádio, eu não pude repetir os exames por causa da radiação, mas mês que vem eu encerro a medicação de bloqueio que eu tenho feito e também repito os exames de imagem e tudo mais. Mas, graças a Deus, quando a biópsia retornou da cirurgia, não tinha nada de resíduo e tinha tido o resultado esperado. Que bom. Quanto tempo o seu tratamento está durando até o mês que vem? 1 ano e 1 mês. Então, para vocês aí do outro lado entenderem, Suelen foi um tipo de caso, né, doutora,
que não precisou retirar a mama toda, ela retirou os nódulos que estavam com problema, né? E conservou a mama dela no lugar direitinho. A gente entende que retirar a mama é mais agressivo, né? Felizmente o tratamento mudou, né? Então tinha muito esse estigma das cirurgias mutilantes, aquelas coisas grandes de mama e de axila, então paciente com o braço inchado. Então isso é raridade hoje. Na maior parte das vezes a gente não tira a mama toda. Então é o contrário do que as pessoas acham, não aumenta a chance de cura. Então a chance de cura não é aumentada se eu tirar a mama toda. Então se eu tiro o residual ou a doença de quem não fez quimio antes, né, doença inicial, com uma margem de segurança e depois ela faz radioterapia, então a mama faz radioterapia, a chance de cura é igual e tem um trabalho que mostra que pode ser até um pouquinho maior do que eu ir lá e tirar a mama toda. Então, tem células que renovam, é isso? Porque a chance de cura não é eu tirar a mama. Então a gente entende hoje a biologia do tumor, é molecularidade, é célula, não é extensão de processo cirúrgico. Então não é isso que leva à cura da doença. Então, exemplificando o caso da Sueli, né? Dependendo do subtipo, a medicação controla muito melhor, que foi o que ela fez. Então ela tinha uma doença de outros lugares, né? Também na axila, igual ela falou. Então a medicação controlou, a gente vem e faz uma cirurgia muito menor. Então você tira, não é a extensão da doença inicial, você tira a doença residual, então por isso que as cirurgias pós-quimio geralmente são cirurgias menores do que na doença inicial. E faz a investigação também da axila que precisa. Mas a cura não é pela extensão do processo cirúrgico, é pelo conjunto do que a gente faz. Então é medicação, é cirurgia, é radioterapia que trabalha com a segurança. Mas a Sueli foi isso mesmo, ela teve uma resposta completa com a quimioterapia e a gente tirou o que era a segurança para tirar o residual que ficou pela extensão e maravilhosa, né? Graças a Deus, parabéns. Mês que vem a gente comemora o novo ciclo da Sueli. E doutora, vou te perguntar o seguinte. Esses quadros de câncer de mama têm as suas variações, né? E como antes a gente, eu acho que até um ano atrás, pelo que eu entendi, a gente falava muito do autoexame, né? Eu acho que é o último assunto tão importante que a gente precisa falar aqui, que todo mundo fala, faça seu autoexame, não é mais assim. Pois essa resposta é dúbia. Então, o que é o problema do autoexame? Eu sou fã do autoexame. Não foi exatamente um autoexame, mas foi Sueli não estava na idade do rastreio. Então, o que é a idade? O que significa rastrear câncer? Fazer exame numa pessoa que não tem nenhum sinal, nenhum sintoma, mas está na faixa etária mais comum do câncer surgir. Que na nossa população geral é a idade de 40 anos. Suelen tem menos do que 40. Então eu sou completamente apaixonada pelo autoexame como um autoconhecimento. Por quê? Se antes dos 40 você perceber alguma alteração, que vai perceber é você. Você está na faixa do rastreio. Se você não conhece seu corpo, sua mama, você precisa conhecer. Sim. Então o autoexame é um autoconhecimento. Outra paciente, mesmo quem faz mamografia todo ano a partir dos 40, pode surgir uma lesão de intervalo que a gente chama, de um ano para o outro surgir. Se não está na sua época de fazer, quem vai achar? Então o autoexame é importante muito como um autoconhecimento. Qual que é a crítica do autoexame? A paciente que vai lá e faz o autoexame, se ela não sentir caroço nenhum, ela subentende, que eu não sei como da cabeça dela, que tá tudo normal, que ela não tem nenhuma doença na mama, ela vai lá e não quer fazer a mamografia, porque eu não tô sentindo nada. Então não é essa a função do autoexame. O autoexame não é afirmativo. Não é. O autoexame é para você entender e se você tiver alguma coisa antes, você procurar. Fiz o autoexame, tá normal. Não é negativo, não significa não tenho nada. Significa não tenho nada palpável, nada grande a ponto de eu conseguir palpar. Mas o que a paciente consegue palpar? A gente usa essas formas gerais de tamanhos, mas depende de quem eu sou. Então, a paciente mais magrinha com a mama menor, sente coisa menor. Paciente mais gordinha com a mama maior, com a lesão no profundo, ela vai sentir só quando estiver bem maior. Mas, enfim, a paciente só sente quando está uma média de 1,5, 2 centímetros. Não é isso que a gente quer encontrar. A gente quer encontrar a lesão antes desse tamanho, porque isso que aumenta muito a chance de cura. Então, fiz o autoexame, não senti nada, que bom. Provavelmente você não tem nada maior do que 2 centímetros na sua mama. Mas quem descobre para curar 97% das vezes carcinoma in situ
É só mamografia. Então, carcinoma in situ, a gente cura mais do que 97%. Isso é quase todo mundo, né? E quem descobre carcinoma in situ? Mamografia. Então, se eu não estou fazendo mamografia porque eu estou achando que eu não tenho nada, porque eu não me palpei nada, eu estou perdendo a chance de ficar curada de um câncer inicial, que o tratamento é o mínimo possível. Então, assim, eu sou suspeitíssima. A Sociedade Brasileira... só ela tinha 2 subtipos do tumor, né? Um que era essa imagenzinha do carcinoma in situ. O da Suelen, como ela tinha menos de 40 anos, foi diagnosticado por um ultrassom de mama? A Suelen fez imagem de ultrassonografia, que pela idade dela era a rotina. E depois, para a gente operar, ela fez mamografia. Por quê? Ela botou um clipe dentro do tumor. Quem vê o clipe? A mamografia. Então eu tinha que a cirurgia dela é quase que uma geometria, uma matemática. Eu tinha que me guiar por um monte de fio, um monte de clipe, medir. Mostrei isso tudo para eles depois da cirurgia. Então quem vê o clipe é a mamografia. A Sueli, apesar de não ter 40 anos, ela fez mamografia e vai fazer mamografia de controle. Porque tem coisas que a mamografia vê. Então quando ela botou, antes da cirurgia, que eu queria ver o clipe, ela fez a mamografia. Então o diagnóstico dela foi por ultrassom, biópsia guiada por ultrassom. Aí ela tem ressonância também, né, que ela tinha de antes. Depois fez o pacotão completo, com mamografia pra gente se guiar. E na mamografia dela eu vi microcalcificação, que eu retirei essa área de microcalcificação. Então, assim, por que a gente fala muito de todos os exames? Então, mamografia, ultrassom, ressonância. Ninguém substitui ninguém, eles são complementares. Sim. Então, tem muita paciente que, por exemplo, tem prótese, quero fazer só ressonância. Se a microcalcificação é só mamografia que vê, e é um tipo de câncer que só a mamografia que vê, porque o carcinoma in situ é microcalcificação, apresentação clássica, eu estou perdendo a possibilidade de fazer esse diagnóstico. Então, ninguém substitui mamografia quando a gente usa a palavra rastreio. Mas, em alguns casos, eles se complementam, óbvio. Eu tenho muita paciente que tem que fazer mamografia e ultrassom, ressonância, mamografia e ressonância. Então, eles se complementam, mas não existe substituto. Quando a gente fala rastreio, eu estou falando em mamografia. Rastreio que eu estou falando é pós-40, tá? Uhum. Paciente jovem não entra como rastreio, entra como diagnóstico precoce, porque teve sinal ou sintoma. Então, o caso da Suelen não foi rastreio, por isso que o primeiro exame que ela fez não foi mamografia. Ela foi diagnóstico precoce. É uma outra coisa que ela tinha um sintoma e um sinal e uma alteração no exame. Então, ela não tinha 40 anos, por isso que ela não fez a mamografia de rastreio. Entendi. Suelen, as pessoas que vivem ou viveram ou estão descobrindo câncer de mama, que te encontram, o que você mais ouve? É alguma situação que você viveu ou que você não viveu e que você olha e fala, como eu vou ajudar com uma palavra? Então, como eu falei no início, em primeiro lugar é a fé. Porque ela fez toda a diferença e me fez viver um milagre, né, em todos os sentidos. Mas o que eu costumo repetir para todas que me procuram é que viva um dia de cada vez. Respira, porque, como a doutora falou, são muitas situações de casos benignos e que a pessoa se desespera, se descontrola e acaba, assim, virando um caos e que no final não era nada daquilo, né? Então, assim, que a pessoa tenha calma, que ter essa certeza, né? Um dia de cada vez e vivendo as etapas, fazendo o passo a passo que a médica indica e procurar uma profissional, né? Capacitada, que você tenha confiança, porque isso fez toda a diferença. Vira parte da família, né? E tem sim luz no fim do túnel, né, doutora? Muita vida, muita luz, muita coisa boa. Então, apesar de viver realmente um tempo difícil, existe muita coisa boa no final da jornada. Obrigada, viu, pela presença de vocês. Agora a gente vai para a culinária com a doutora Lívia. A Suelen vai para lá com a gente também, mas não sai daí. A gente já volta.